Fala, mestre! Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Baques. Eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 bilhões de anos e nós hoje vamos falar sobre vencimentos de contratos futuros de Bitcoin. Também vamos falar do preço do Bitcoin, que acredito que pode acontecer com o nosso bichano ao longo dessa semana. Se nós vamos para o inferno conversar com Satanás ou se nós vamos para o céu tomar vinho com Jesus. Então, sobre isso que nós vamos falar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de Bitcoin, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil, deixa o seu like, compartilha com teus amiguinhos e... Tamo junto, fofas! Vou fazer um negócio seguinte, o gráfico de Bitcoin, tá? A gente colocou aqui o gráfico de 4 horas, vou retroceder um pouquinho para mostrar para vocês algo interessante. Nós já estamos praticamente há 8 semanas tentando ultrapassar, tá, essa zona de resistência fortíssima que nos separa da Terra para a Lua. Então aqui fica a Terra, aqui fica a Lua, certo? Se a gente conseguir finalmente fazer o rompimento ao longo dessa semana dessa resistência majoritária que nós estamos vendo ela ao longo de 3 anos e sofrendo com ela ao longo de 3 anos, porque é só tendência de baixa, enquanto ela está abaixo dessa linha de tendência de baixa, nós, rompendo isso aqui, nós vamos para a Lua buscar novos preços. Claro que não necessariamente numa velocidade como queremos, né? Pode ser que demore um pouco mais, mas acredito que a gente poderia buscar os 12 mil dólares ou 11.800 dólares, voltar nessa LTB e resistir e continuar subindo, buscando lá os 20 mil dólares por unidade, 50 mil dólares por unidade, 100 mil dólares por unidade. Traga-me todo o dinheiro do mundo aqui para dentro de casa, tá? Bom, só que tem alguns detalhes importantes. Então, nós estamos com praticamente 8 semanas resistindo ao rompimento dessa LTB. Então, ontem aconteceu um aparente rompimento, né? Finalmente nós fizemos um rompimento dessa lateralidade que estava torturando muitas pessoas, inclusive a mim mesmo. Tá? Então, praticamente desde o dia 12 nós estávamos em fortíssima lateralidade, em uma zona de congestão muito complicada. E aí o preço estourou para cima. Tá? Então eu vou marcar essa zona aqui como a zona de congestão de preço. Tá? Bom, quando o preço ele faz isso aqui, ele fica numa congestão e sai numa direção, tá? Lembre-se da técnica que eu falei para vocês. Congestão, você identificou uma congestão, preço subiu para um lado, ele faz um teste e joga o preço para baixo em outra direção, tá? Então ele faz o contrário também. Por exemplo, ele poderia sair dessa congestão, descer, tocar num suporte importante e voltar a subir. Então fica ligado que ele acabou de sair de uma zona de congestão muito próximo a uma resistência majoritária de 3 anos, em que se a gente conseguir romper ela, a gente vai ter tendência de alta, retornamos à tendência de alta em algum momento muito próximo, tá? Tem um detalhe importante que eu quero deixar claro para vocês, que apesar de ontem nós tivermos o rompimento, que aparentemente no Ethereum apareceu mais forte até, tá? Então esse rompimento aqui, ele foi mais forte no Ethereum, mas vejam que o volume não foi tão significativo. Vejam que o volume nos dias anteriores, nessas baixas aqui, ó, eles foram mais fortes. Ou seja, teve mais presença vendedora aqui, tanto nessa barra, quanto nessa barra, quanto nessa barra. Então, mesmo com o rompimento de ontem, ele foi inferior aos rompimentos anteriores. Isso me chama um pouco a atenção. A outra questão é, ele está saindo de uma zona de congestão muito próximo de um suporte, de uma resistência majoritária. Pode ser, né, que se ele perder amanhã a mínima, ou no outro dia, né, no caso, agora ele vai fechar, daqui a uma meia hora ele vai fechar o gráfico diário. Se ele fizer uma barra verde legal, a gente vai voltar à tendência de alta, tá? Então, possivelmente, a gente vai poder ter mais uma chance de fazer o rompimento dessa lateralidade, iniciando aí talvez um processo de alta com uma composição de 3 barras. Então, barra verde, doji vermelho, barra verde,
acima da EMA 20, para mim é tendência de alta, tá? Então, se a gente fizer mais uma barra verde amanhã, vai vir então uma barra de confirmação, porque essa aqui foi uma barra, na minha opinião, de rompimento, e essa aqui é uma barra de confirmação de retomada de tendência. Porém, se ele entrar na média aqui e voltar para baixo logo em seguida, mostrando um bull trap aqui, próximo à resistência, ele vai fazer um topo mais baixo, numa sequência de 3 topos baixos desde o início deste mês. E isso pode ser um complicador, tá? E ele tem essa possibilidade, por quê? Porque se a gente colocar aqui no gráfico diário e a gente unir aqui os fundos, tá? A gente vai ver que estamos praticamente em um triângulo simétrico. Então eu vou deletar essa segunda resistência majoritária, daquela faixa de resistência. Se a gente vê isso aqui, né? Pode ser algo parecido com o que aconteceu aqui, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado para não se empolgar ainda antes do tempo. Tem que esperar a coisa acontecer. Porque se ele for um falso rompimento e for uma armadilha, a gente pode então ter uma reversão de tendência, iniciando aí talvez uma tentativa de empurrar o preço para baixo. Enquanto a gente não ultrapassar dessa lateralidade em nenhuma das pontas, tá? Tanto a superior quanto a inferior, a gente não tem tendência. Então praticamente o BTC está lateralizado, mesmo que ele consiga romper amanhã e buscar os 10.400, aliás, 10.400 não, mas os 10 mil dólares, 10.100 dólares, nós ainda vamos estar encarando isso aqui com uma lateralidade, onde o preço ele vai continuar querendo ficar preso aqui. Só que quanto mais semanas passam, mais difícil, na minha opinião, é manter essa lateralidade. Então a lateralidade ela vai se manter até a gente conseguir fazer um verdadeiro rompimento com bastante volume abaixo de uma dessas linhas pontilhadas amarelas. Se ela cair aqui para baixo, tendência de baixa, e vai iniciar a tendência de baixa. Se vir aqui para cima, tendência de alta, tá? Então abaixo de 8.500, tendência de baixa, acima de 10 seria supostamente uma retomada de tendência de alta, né? Sabemos também que numa análise clássica, a tendência anterior, antes de uma zona de acumulação, é ele ter a continuação do movimento. Então ele entrou na lateralidade, né? Tá fazendo acumulação, consolidação, tendência é ele voltar à retomada. Essa seria uma probabilidade maior de alta. Porém, nesse mês, conforme eu falei para vocês nos outros vídeos que eu gravei anteriormente, como eu estou vendo a partir desse mês topos mais baixos, tá? Eu preciso identificar pelo menos um candle de continuação amanhã que consiga invalidar esses topos mais baixos. Invalidando esses topos mais baixos, tudo bem, vou acreditar em retomada de alta, long infinito, espera ele tocar lá nos 12 mil dólares ou 11.800, inclusive tem um gap lá nos futuros da CME em 11.800, ele poderia até fechar o gap antes de completar essa onda, tá? Tem gringo falando que quem gosta de Elliott, tá? Eu não sou fã de Elliott, mas para quem gosta da teoria de Elliott, das ondas, né? Tá falando que aqui foi uma primeira pernada, ou uma primeira onda, então seria a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, e agora a gente poderia estar iniciando a onda 5, tá? Antes das ondas corretivas. Então as ondas corretivas poderiam ser ondas onde a gente tivesse uma correção de pelo menos aí 40% a 50% no preço do ativo, a partir do topo mais alto aqui, tá? Então tem gente falando que isso aqui seria a onda 4, e a onda 4 geralmente, historicamente falando, para quem segue Elliott ou gosta muito dos fundamentos de Elliott, sabe que uma onda corretiva, uma onda 4 corretiva, ela é uma onda que possui muita volatilidade e também muitos stops dos dois lados, tá? Ou liquidados dos dois lados, beleza? Outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês seria a nossa expansão de Fibonacci, tá? Eu queria passar aqui a extensão de Fibonacci, pego o fundo mais baixo, fundo mais alto aqui de cima, e a gente está vendo aqui, ó, que na extensão, para ele conseguir fazer o rompimento desses valores aqui, tocar nesses valores, que seria aqui os 11.800, na minha opinião seria o principal alvo aqui para ele buscar, caso ele consiga fazer o rompimento daquela linha de tendência de baixa de 3 anos majoritária, né? Finalmente o rompimento ele buscaria então os 11.800 dólares justamente lá no fechamento do gap, tá? Enquanto isso ali ele poderia
parar ainda o preço em 10 mil dólares, 10.300 e 10.700, aí praticamente 10.800 dólares, ele fazer a extensão desse valor, tá? Caso ele inicie aí uma correção mais profunda, tá? Então eu acreditaria que ele poderia buscar pelo menos aí os 8.000 e os 8.600 primeiramente, né? E se ele perder os 8.600, na minha opinião, ele dificilmente vai segurar os 8.100, a gente poderia iniciar uma correção mais profunda, buscando valores mais baixos. Bom, façam suas apostas, tá? Eu acredito que o BTC ele ainda vai sofrer uma determinada resistência, mas essa semana pode ser a semana de rompimento para uma retomada de tendência de alta de longo prazo, o que seria bem interessante para a gente abrir operações apostando em alta de longo prazo. Mas caso você não acredite nisso, caso você acredite que ele não ultrapasse essa LTB, ele pode vir buscar, então, a LTA, né, a linha de tendência de alta secular dele, que seria, na minha opinião, bem realista, ele perder essa resistência, iniciar uma pernada de baixa, tá? Uma correção mais profunda, uma segunda pernada, acompanhada pelo S&P 500, principalmente numa segunda pernada econômica de queda, que ainda não mostrou as caras, tá? Tinha ensaiado semana passada, mas já foi plenamente negado aí pela Federal Reserve, que não para de imprimir dólares, né? E aí, praticamente, se ele caísse, na minha opinião, ele iria buscar até os 5.800 dólares para conseguir plena força, né? Muitos big players comprariam nessa LTA com bastante força, empurrando o preço para cima, principalmente nesse pós-halving, que todo mundo acreditava que ele já ia logo subindo, e que, na minha opinião, intencionalmente está numa tendência de fazer uma acumulação para perder energia aqui, para buscar valores mais abaixo e recomprar com valores mais abaixo, empurrando o preço rapidamente para cima. Então, detalhes importantes aqui. A primeira notícia que eu queria passar para vocês é que 4,8 bilhões de opções de bitcoins vencem essa semana. As últimas vezes que os vencimentos do mercado de opções de Bitcoin estavam se encerrando e os contratos futuros semestrais de Bitcoin estavam se encerrando, ocorre muita volatilidade no preço pré e pós, geralmente mais nos dias que antecedem os vencimentos dos futuros. Então ali por quarta e quinta-feira, ou seja, amanhã e quinta-feira, acredito que pode ter uma puta volatilidade no preço do Bitcoin. Não tem como saber se vai subir ou se vai cair com o vencimento dos futuros, porque quem utiliza muito os vencimentos futuros faz operações estruturadas de longo prazo. Então eles fecham as operações que eles estão com os contratos de vencimento, e para eles continuar na operação, eles precisam fechar antes do vencimento dos futuros. Então geralmente eles fecham as operações antes dos vencimentos e reabrem as operações nos novos contratos que vão estar disponíveis depois dos vencimentos dos futuros dessa semana, fazendo com que ocorra muita volatilidade. Então, o problema do volume, ele pode ser talvez solucionado ao longo dessa semana, né? Por exemplo, o rompimento de ontem. O rompimento de ontem, na minha opinião, ele foi um rompimento com volume muito pequeno, muito abaixo da média que a gente enxerga no BTC e no Ethereum. E essa falta de volume me chama bastante atenção, porque ele ainda está descendente, né? Está ainda sem ponto de decisão. E, na minha opinião, ele pode fazer a decisão justamente ainda essa semana, porque se a gente olhar aqui, com a alta de ontem, a gente confirmou que o BTC ele está preso dentro da indefinição ainda. Ele ainda está dentro de um triângulo simétrico pronto para tomar decisão. Como ele saiu de uma zona de congestão bem profunda aqui, bem forte, né? De vários dias de lateralidade, veio entrando numa alta. E como eu já conheço bem esse ativo, ele pode simplesmente bater nessa LTB aqui e voltar com tudo para baixo, tá? Ele ainda teria essa chance, infelizmente, de bater ali em cima, tá? E iniciar uma pernada de baixa, tá? Enganando muita gente que entrou nessa barra aqui como pensando em confirmação de retomada de tendência. Até porque dentro de uma lateralidade você espera o quê? Você espera, dentro de lateralidades, várias situações que ocorrem armadilhas, tanto armadilhas touro quanto armadilhas urso. Então pode ter saído de ontem de uma armadilha
urso para uma armadilha touro. Ele pode, numa lateralidade, muito bem fazer isso. E como estamos muito próximos da média, mas ainda não tivemos a barra de confirmação que a gente precisa enxergar ela amanhã, tá? Uma barra de confirmação verde acima, saindo desse triângulo simétrico, com bastante volume de preferência, né? Seja motivada pelo vencimento dos futuros ou não, a gente precisa entender que ainda há o risco de queda caso o BTC não consiga romper essa LTB e ele produzir aí 3 topos. Então tem que ter um pouquinho de paciência, tá gente? Outro detalhe importante, gráfico de 4 horas, eu queria mostrar para vocês como essa acumulação aqui, ó, e esse bear trap, né? Isso aqui foi um bear trap clássico. Então aqui foi um bear trap, ó. BTC iniciou a queda, aparentemente queria fazer o cruzamento das médias de 220 períodos, voltou, fez uma perna mais profunda, conseguiu se recuperar e ele entrou numa lateralidade descendente, como se fosse um canalzinho de baixa estreito. Isso aqui geralmente ele leva a um rompimento de alta. Quando é que a gente viu isso aqui? Quando é que a gente viu esse mesmo padrão acontecer no BTC? E aí por isso que eu ainda acredito em alta também, tá? Numa possibilidade de alta ainda essa semana. Porque quando eu vi isso daqui, eu achei bem engraçado. Pensei, cara, esse padrão de bear trap no Bitcoin, eu já vi antes acontecer. Aí eu lembrei, putz, quando eu comprei Bitcoin lá, a 3.200, né? Quando eu comprei Bitcoin a 3.200, eu vi esse mesmo padrão, cara, que interessante. Gráfico diário de Bitcoin, olha que interessante. Né? Fez uma perna profunda, negou a primeira pernada, fez a segunda. E na segunda ele negou e ele abriu em canal estreito, certo? Canal estreito. E olha só que interessante, depois que ele saiu desse canal estreito, ele iniciou uma profunda tendência de alta, que durou meses, praticamente 6 meses de alta, tá? Então surfei toda essa alta aqui naquele período. E olha que interessante aqui, tá? Aqui foi gráfico diário e aqui foi gráfico de 4 horas. Mas se você vê, os padrões são os mesmos, né? É um bear trap clássico. Então isso aqui foi um bear trap do mercado. Ele saiu uma pernada de baixa, tentou cair mais uma vez, se segurou, recuperou, entrou num canal lateral, né? Muito parecido, mas muito parecido mesmo, para não dizer que foi idêntico a esse movimento aqui. Então nós temos um movimento, claro que em escalas diferentes, né? Porque um está no gráfico diário e outro está no gráfico de 4 horas, mas que resultaram em pernada. Então, com base naquela pernada ali se iniciou uma alta. Nessa aqui, será que nós vamos ter alta? Aí nós temos que levar outras coisas em contexto. E o principal desse contexto a gente tem, por enquanto, 3 princípios de topos aqui. Vamos ver se esse aqui vai se formalizar topo ou se ele vai negar que seja um topo e realmente buscar o preço acima, né? Vir para cima, tá? Mas se ele for topo, um topo triplo, né? Ele vai voltar para LTA, para testar essa LTA aqui. E se ele perder, ele vai possivelmente iniciar uma reversão ou pelo menos vir testar lá os 8.500 novamente, tá? Então vamos ver, os candles dessas semanas vão ser bem interessantes por causa dessa volatilidade esperada aí pelo mercado. E a outra notícia quentíssima agora que acabou de sair, tá? Banco Central acaba de proibir pagamentos pelo WhatsApp e determina que Visa e Mastercard suspendam os pagamentos. Então toda vez que uma empresa tenta criar um sistema de pagamentos que facilite para as pessoas, vai lá o Banco Central, né? O todo-poderoso, e tenta banir, tenta colocar as regras do jogo para não sair perdendo em relação a essas plataformas e todos esses sistemas descentralizados de financiamento que vão surgir ano após ano e agora nos próximos meses. E por isso, até falando sobre isso, eu acredito muito na valorização do Ethereum, tá? O gráfico da Ethereum, até na minha opinião, ele está mais bonito que o do Bitcoin, porque ele, com essa manada de produção de DeFis, né? De financiamentos descentralizados, sistemas de pagamentos descentralizados, acredito que a gente possa ver o Ethereum decolar de preço, uma grande enxurrada, uma grande entrada de capital entrando no mercado de criptomoedas ao longo desses meses.
Então, para mim, a minha aposta, inclusive para o Desafio Cripto lá, a minha aposta será o Ethereum, né? Para mim, nesse primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, para a vida toda, na minha opinião, nos próximos 2 anos, num ciclo novo de alta do Bitcoin, independente com pandemia, sem pandemia, com segunda queda, terceira pernada de baixa, eu acredito em valorização de longo prazo da Ethereum, se com base nos fundamentos daquilo que eu estou enxergando, continue dessa forma o crescimento exponencial do mercado. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Eu cheguei tarde hoje, fiz um monte de cirurgia, então me desculpe aí, tô quase sem voz também. Mas muito obrigado por estarem comigo, acreditarem no meu trabalho. E a gente vai se ver então na quinta-feira, depois na sexta-feira da Ada Cardenão e no Domingão do Bitcoin. Beleza, fofas? Então eu espero vocês quinta-feira na rede aberta, também lá na Escola Cripto, tá? Então quinta-feira eu vou ter o vídeo e vou ter a participação ao vivo lá na Escola Cripto. Beleza? Um grande abraço e tamo junto!